Muito bem, estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade. Adquire esse livro, acompanhe o estudo com a gente. Qualquer dúvida, entre em contato conosco pelo DDD 11, telefone 965519042. E faça parte, entre aí no nosso canal, na playlist. Você vai encontrar lá naquela parte escrito playlist, você vai encontrar várias playlists, inclusive uma playlist chamada Desenvolvimento Mediúnico. Todos esses vídeos sobre o curso Estudando a Mediunidade estão lá. Estamos no capítulo 16, Clarividência e Clareaudiência. Vamos lá ler um pouquinho. Clarividência é a faculdade pela qual a pessoa vê os espíritos com grande clareza. A própria palavra indica a evidência clara. Clareaudiência é a faculdade pela qual a pessoa ouve os espíritos com nitidez e por conseguinte audição clara. Qualquer pessoa estudiosa dos assuntos espíritas saberá que o médium clarividente ou clareaudiente vê e ouve pela mente, sem necessidade do concurso dos olhos e dos ouvidos corporais. Veja bem, diferente da esquizofrenia, que é um quadro patológico, o médium não escuta necessariamente com os ouvidos e não vê necessariamente com os olhos físicos. É uma visão diferente, E muitas vezes o médium vê um vulto num determinado lugar que ele está e para ver que vulto é aquele, ele fecha os olhos. Então, se fosse uma visão esquizofrênica, que ele acredita que está vendo com os olhos físicos, seria um quadro totalmente diferente, não fecharia os olhos calmamente para poder ver melhor uma coisa que está no plano imaterial. Detalhe, com lucidez, sem perder o senso de realidade. Então, aquelas pessoas que acusam o médium de ser esquizofrênico, ou elas são bem mal intencionadas ou não sabem de nada. Porque se a pessoa não perde o senso de realidade, ela não tem aquela percepção de que ela está sendo invadida auditivamente ou oticamente. Ela tem plena noção de que a coisa ocorre dentro de um parâmetro de interioridade. E não perde o senso de realidade, como eu falei, não é nada patológico. Então você não tenha vergonha da sua mediunidade não, viu? Porque você não é doente. Aqui tem uma pergunta. Quantas vezes também fecha os ouvidos para não ouvi-la, comprimindo-os fortemente, sem contudo deixar de ouvir a voz dos espíritos? Entendeu? Então os espíritos não precisam dos seus ouvidos ou dos seus olhos necessariamente. Eles vão se comunicar com você através da sua acuidade sensorial espiritual. São seus ouvidos perispirituais, com seus olhos perispirituais. É claro que o cérebro toma consciência de tudo por conta da forte ligação entre a glândula pineal que tem dentro do cérebro e alguns chakras nossos relacionados a essa função mediúnica e espiritual. Mas isso não quer dizer que há um concurso paralelo do cérebro em relação a essa situação. Paralelo no sentido de que sem cérebro não teria mediunidade, sem cérebro físico. Até porque existiria sim, porque quando a pessoa está desencarnada ou o médium está fora do corpo, ele consegue passar a comunicação de espíritos superiores a espíritos que estão no mesmo nível que ele ou abaixo dele. Ou seja, o médium, entre aspas, incorpora, mesmo estando sem o corpo. Entre aspas, incorpora. Ou seja, entra em transe e passa a comunicação. Então, não necessariamente precisamos de nada do aparato físico. O aparato físico, ele é necessário, nós respeitamos, nós valorizamos, mas ele não é um item necessário para o exercício da mediunidade. Quando se diz que a mediunidade é orgânica, não está dizendo que a mediunidade é biológica. Está querendo dizer que a mediunidade funciona como uma engrenagem. É nisso que se quer dizer. Orgânica no sentido de que, assim como o nosso corpo físico tem os nossos órgãos físicos, o perispiritual também tem os órgãos perispirituais. E quando você está fazendo uma comunicação do mundo espiritual para o mundo físico, toda a sua estrutura orgânica perispiritual engendra, com aquele mecanismo espiritual, um engendramento, uma concatenação do espiritual com o físico através da mente. A mente funciona como o fiel da balança ali, e a partir desse equilíbrio ocorre a comunicação. Você fala que ela é
orgânica é nesse sentido. E aí diz aqui, ó, o médium vê e ouve através da mente, que nesse caso funciona à maneira de um prisma, de um filtro que reflete diversamente quadros, impressões, ideias, sentimentos iguais na sua origem. Uma ocorrência supranormal produzida pelos espíritos em recinto fechado ou em qualquer parte pode ser vista ou ouvida diferentemente por 2 ou 3 ou 4 médiuns. Cada um vê-la-á a seu modo, de acordo com o seu próprio estado mental e, em última análise, com os seus próprios recursos psíquicos. Respondendo à indagação de Hilário sobre esse assunto, o assistente Aulos esclarece, lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, tá, gente? O círculo de percepção varia de cada um de nós, e mais adiante acrescenta a guisa de exemplo. Uma lâmpada exibirá claridade lirial em jato contínuo, mas se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo estará submetida à cor e ao potencial de cada um desses filtros, embora continue sendo sempre a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação. Continuando aqui. O fenômeno psíquico é como a claridade da lâmpada. Sendo o mesmo, pode ser observado e interpretado de vários modos segundo a filtragem mental de cada medianeiro, de cada médium. Que ele vai falar, olha, quanto à evidência, acompanhemos as variações. Que está citando um caso de um trabalho, de uma sessão onde tem uma mulher lá que vê perfeitamente, tem uma outra médium que sente como se estivesse envolvida em um lençol quando está com o espírito perto dela, e o outro vê com nitidez. Então temos um ali que é de evidência, temos um outro que é de psicofonia, tem um outro que é de evidência também. No tocante à audição, a mesma diversidade. Dona Celina ouve perfeitamente, outro médium na forma da intuição e o outro nada ouve. Por que tal divergência no registro da presença do espírito amigo? Clementina não estava sintonizado com os 3 médiuns? Não deveria, por conseguinte, ser visto e ouvido em igualdade de condições? Isto é o que nos parece, entretanto, considerando o círculo de percepção varia em cada um de nós, e que a luz, atravessando filtros de várias cores, projeta focos de coloração diferente, a resposta àquelas indagações é simples e lógicas. Cada mente tem uma capacidade peculiar de percepção dos fenômenos, registrando-os assim de modo variado. O médium que estude e comece a entender esses dedicados matizes do mediunismo dificilmente fará juízos temerários quanto à evidência de outrem, ante a certeza de que os fenômenos por ele não observados podem indubitavelmente ser percebidos por outro companheiro. Aqui ele fala, ó, o médium esclarecido saberá que os fenômenos espíritas por transcendentes estão ainda muito longe de ser por nós integralmente compreendidos. E recordará além disso que a palavra do Senhor permanece, com a mesma medida com que medirdes os vossos irmãos, também sereis medidos. Bom, gente, há uma discussão às vezes no meio espiritualista, por que tem o vidente e o clarividente? Por que tem o audiente e o clareaudiente? Veja bem, o ouvinte e clareouvinte. A vidência, por exemplo, eu estou aqui, de repente eu vejo um espírito bem na minha frente, eu estou tendo uma vidência. À medida que eu uso essa mediunidade minha para, por exemplo, procurar investigar o futuro de alguém, achar alguém que está perdido, procurar algo no plano espiritual, investigar, por exemplo, se tem espírito aqui ou acolá, ver o futuro das pessoas, como eu falei, aí já é clara evidência. É o médium vidente que está usando a mediunidade de evidência para atingir determinados objetivos com a força da intenção. Isso é clara evidência. E o clareaudiente é a mesma coisa. É o médium que escuta, o audiente ou o ouvinte, como vocês quiserem falar. O clare é na medida que ele emprega a vontade e a intenção para usar a mediunidade auditiva para consultar o plano espiritual e utilizar com uma determinada finalidade intencional, isso é clareaudiência. Do contrário, se ele só ouvir espíritos, é mediunidade de audiência. Se ele só vê, é evidência. O que vai dar a entender se é evidência ou clarividência é o uso que você vai dar
daquela ferramenta. Tá bom, gente? É isso. Se precisar de alguma orientação mediúnica, estou à disposição. Tá bom? Se vocês aí também estiverem precisando aí de cirurgias espirituais, nós temos aqui na casa um expediente aí em que o Dr. João Batista de Lacerda, ele se manifesta, um médico espiritual, e realiza curas fenomenais. Na verdade não é ele que cura, né? É o universo, é Deus, mas ele serve de intermediário. Então é isso, gente. Que Deus abençoe a todos vocês, muita paz, muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Se inscreve no nosso canal, porque o nosso canal não é monetizado. A gente precisa da assinatura de vocês para o canal poder avançar. Deus lhes abençoe, muita paz, muita luz.